noite. Primeiro eu vou me apresentar rapidinho, falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu sou do Rio, a empresa que eu trabalho é no Rio, graduado em Engenharia, Administração também, e sou a segunda geração em Telecom. Meu pai é provedor, tive já uma experiência aí dos meus 13 aos 18 anos, pequenininho, trabalhando ali na frente, na operação, no atendimento. Então, assim, consigo entender um pouquinho de como é que é o dia a dia desse provedor. E de lá para cá, eu vi que tinham muitos desafios, não só na parte de administração, mas também na parte de operação e de conseguir escalar esse projeto, que é o que hoje os provedores sempre buscam, né? Você conseguir ter um crescimento sustentável. E é disso que eu vou falar um pouquinho hoje, de como que você consegue, através de uma gerência, um monitoramento, conseguir fazer esse crescimento ser sustentável. Falando um pouquinho sobre a empresa que eu trabalho, a Anlix, a gente, como comentei, a gente está sediado no Rio, a gente busca democratizar o acesso entre os dispositivos, tá? A gente já está com mais de 5 milhões de dispositivos monitorados hoje, através da plataforma e das interfaces que a gente utiliza. A gente trabalha muito voltado com protocolos TR-069, TR-369, 181, enfim, protocolos que trabalham em cima da gerência e do monitoramento desses dispositivos, onde já estamos com mais de 400 provedores usando a plataforma e as ferramentas. E a gente é uma empresa voltada ali para fazer criação e desenvolvimento de soluções para ESPs. E eu queria trazer um pouquinho de tendência de mercado, sobre como que tem hoje a parte de monitoramento dessa rede final, né? Ou seja, da última milha. O que eu queria trazer para vocês aqui? 3 informações distintas, mas elas estão correlacionadas. Na parte de dispositivos por CPE, hoje a gente teve um crescimento dessa quantidade de dispositivos de 2020 para 2022 de 100%. Então, a gente tinha aqui no início do ano uma média de 4,6 equipamentos por roteador ou por ONT, tá? E no final desse ano agora a gente chegar a mais de 9 dispositivos conectados por roteador. Além dessas 2 informações, a gente vai trazer também em relação à parte da frequência, quantidade de equipamentos ONTs, roteadores que estão ao redor, tá? Em relação ali aos equipamentos. Então, na 2.4, a gente teve um aumento de 7.3 para 13 equipamentos por redes ao redor. Então, quando você vai fazer um site survey, um scan ali da rede, o que a gente está falando é que você teve um aumento aí de 2 vezes em relação ao que você tinha há 2 anos anteriores. E na frequência 5 GHz você teve um pouco mais do que o dobro. O que isso significa? Que a sua rede, ou seja, no caso a rede do seu cliente, além de você começar a ter uma interferência de redes ao redor, de ficar muito mais congestionado aquele ambiente interno, você também vai ter um problema onde você precisa ter equipamentos que tenham uma inteligência na capacidade de fazer essa transferência de dados de um ponto a outro. E aí, na prática, o que esses números de fato significam? É quando você vai fazer uma análise, um site survey na sua rede, você identifica que tem centenas, dezenas de equipamentos que estão competindo ali dentro da sua casa para conseguir transmitir a informação. Isso na 2.4 em cima e na 5.5, na frequência 5 GHz embaixo. E o que isso significa na prática, né? Quais são os impactos e o que isso gera no dia a dia para o provedor? E eu dividi aqui em 4 etapas, né? Onde você tem a visão do cliente, aí a gente vai falar um pouco da visão do time de atendimento, que faz o primeiro atendimento, o técnico, quando ele tem que fazer uma visita na casa dele, na casa desse cliente, e por último, caso essa situação ela se escalone, a gente vai para a parte do NOC, tá? Onde o cliente, quando ele começa a ter essas percepções de minha internet não está funcionando, o que está acontecendo, né? Ele não vai entender o que é aquilo. Ele não consegue distinguir,
eu estou com uma internet ruim porque o serviço que está lá em São Paulo não está conseguindo me entregar. Ele não tem essa distinção, né? Ele não consegue discriminar isso. Para ele, a internet não está funcionando e é isso. O que acontece com isso? Qual é essa situação que vai gerar, essa percepção que vai gerar para ele? Onde você tem problemas de acessar algum tipo de serviço na nuvem, algum site, você começa a ver travamento em jogos, os áudios e vídeos durante uma reunião online começam a ficar ruins, demora para carregar algum tipo de streaming e, claro, aquele equipamento tem desconexões frequentes. Tá? E aí o que acontece? O cliente está com uma percepção ruim, está achando que a internet dele não está funcionando, ele vai ligar para o time de atendimento, o primeiro atendimento, né? Onde ele vai, a pessoa sempre quando está do outro lado, ela vai tentar ser super proativa, tentar identificar o que está acontecendo, mas nessa situação ela tem poucas ferramentas, essa pessoa tem poucas ferramentas para conseguir identificar o que é isso, o que está acontecendo de fato. Ou seja, as informações que ela vai ter nesse momento vai ser, esse cliente tem alguma questão financeira que precisa ser tratada? Tem algum serviço de manutenção na região? A conectividade dessa CPE de fato está boa, está satisfatória ou não? Como é que está o procedimento de reconexão? Será que eu preciso encaminhar para esse meu cliente para rebootar, reiniciar o equipamento? E, por muitas vezes, ele também, o próprio atendimento, ele escuta o que está acontecendo com aquele cliente. E, numa terceira etapa, o que acontece? Normalmente, o time de atendimento ele não conseguiu identificar o problema. E aí, nessa situação, o provedor ele tem duas opções. No caso, tem três. Ou ele pode ignorar, ou ele pode encaminhar um técnico na casa do cliente, ou você consegue redirecionar isso para que um especialista consiga fazer uma análise e um diagnóstico. A gente vai para uma das opções aqui, que é de enviar um técnico. O técnico foi lá na casa do cliente e, a partir daí, ele começa a ter vários desafios. Primeiro, ele vai fazer uma análise se tem algum problema na rede física. Em seguida, ele tenta identificar se tem alguma configuração do Wi-Fi que está com algum problema, ou que pode estar com algum problema. Daí, ele até, às vezes, tem uma ferramenta que vai conseguir fazer um site survey, mas nem sempre ele consegue, de fato, identificar a causa raiz dessa situação. Por quê? O Wi-Fi é um ambiente que é muito complexo e dinâmico dentro da casa do cliente. Ou seja, de manhã pode estar funcionando, de noite não está mais. Por que isso? Que, por exemplo, o seu vizinho chega em casa com o filho, os dois filhos, a sogra, a tia, todo mundo começa a usar o Wi-Fi. E aí, nesse momento que começa a utilizar o Wi-Fi, o que acontece? Os equipamentos que estão querendo se conectar com esse roteador, eles começam a tentar fazer uma comunicação em paralelo. E é nesse momento que a rede começa a ficar congestionada. E é nessa situação que a gente vai começar a ver situações onde o equipamento não vai começar a se conectar de uma forma correta, ou seja, vão ter desconexões, às vezes a TV vai dar algum tipo de problema. E são casos que o técnico, no momento em que ele faz a visita presencial, ele não consegue identificar isso. E aí, nessa situação, depois de 1, 2, 3 vezes o técnico indo na casa desse cliente, o que acontece? Você chama um especialista, dizendo, cara, não estou conseguindo resolver essa situação, o que eu posso fazer? E essa pessoa que vai fazer essa análise tem lá os desafios, só que os grandes problemas que a gente vê hoje nos provedores é você conseguir escalar isso. Quando você tem 5, 10, 15, 20 mil assinantes, você ainda tem uma maleabilidade ali para você conseguir deixar algumas pessoas dedicadas ali para aquela situação. Agora, quando você passa para 500, 1 milhão, 2 milhões de clientes, essas situações aqui começam a ser rotineiras e os clientes lá da ponta que estão pagando 50, 100 reais, eles não vão conseguir ter uma experiência positiva. Por quê? Porque o provedor não consegue enxergar essas situações. Tá? E aí, situações onde você tem esse profissional que
que é uma mão de obra onerosa, escassa, para você conseguir cruzar essas informações da rede de acesso com a rede de roteamento, é extremamente complexo. Fazer uma análise de log, você conseguir de fato identificar qual que é o problema. E sem falar que o próprio diagnóstico é lento e manual, acaba que nessa situação você pode que ou desiste, porque você não vai dedicar uma pessoa que vai estar custando um ano inteiro do que aquele cliente de fato vai te pagar, ou de fato você coloca essa pessoa porque é algo estratégico e você não quer perder mais um cliente. E os grandes impactos e as consequências dessa situação é você ter um atendimento que acaba sendo muito oneroso, o tempo de reação é muito demorado, o diagnóstico nem sempre ele é preciso, o processo ele não consegue ser escalável, a experiência do cliente como consequência ela acaba sendo negativa, você consegue em alguns momentos reter esse cliente, mas a maioria deles acabam cancelando. E para você capacitar essas pessoas em relação ao desenvolvimento dessas situações, acaba sendo muito difícil. Por quê? Porque é um profissional que você tem que dedicar ali alguns anos até de fato você conseguir chegar numa situação ideal. E aí trouxe um pouquinho essa imagem aqui, nesse mundo de informações, onde cada pontinho vermelho desse aqui pode ser um problema, né? Desde o link que você recebe, até, por exemplo, a casa do cliente, ou então aquele prédio que de fato você está atendendo. Qual que é a situação nessa... O que acontece nessa situação aqui, né? O que de fato faz sentido a gente monitorar para que a gente consiga ter uma experiência positiva? Isso tudo aqui, hoje, os provedores eles já conseguem fazer uma gerência, uma análise, um monitoramento dessa infraestrutura. Só que o que a gente hoje vem tentando entender é o seguinte: o que está além de toda essa minha infraestrutura, né? O que está além desse meu roteadorzinho que está na casa do meu cliente? Os dispositivos. São através desses dispositivos, a TV, o telefone, o tablet, o set-top box, o computador, que a gente vai começar a analisar indicadores da qualidade de serviço, em que a gente vai entender se, através desses indicadores, a experiência do meu cliente ela está sendo satisfatória ou não. E esse que é o grande desafio. Eu acho que, inclusive, na semana passada, eu estava conversando com... Não sei se vocês conhecem o Matheus da Fiber School. Eu estava conversando com o Matheus que hoje o grande desafio dos provedores é você conseguir entregar um serviço que seja estável, com um custo baixo e que você consiga manter um crescimento ali com um diferencial das outras empresas. Inclusive, ele até está fazendo um curso agora, uma semana do Wi-Fi, que é muito interessante, que fala muito sobre isso que eu estou comentando com vocês aqui hoje. Onde o grande desafio do provedor é ele conseguir enxergar o problema do cliente da mesma forma que o cliente ele enxerga hoje. E aí, nessa situação que eu comentei, né, esses indicadores da qualidade de serviço. O que são esses indicadores, né, o famoso QoS? São indicadores que vão apontar se aquele serviço que eu estou prestando da qualidade da internet, eles são satisfatórios para o meu cliente. O que é, de fato, uma boa prestação de internet para o meu cliente, né? Como é que eu consigo, de fato, fazer uma análise desses indicadores? E aí, de um outro lado, você tem a qualidade de experiência do seu cliente. E eu coloquei um abismo aqui entre um e outro, exatamente para simplificar a situação em que hoje grande parte dos provedores tem esses indicadores de qualidade de serviço, mas nem sempre eles conseguem desdobrar isso na indicadores da qualidade de experiência. Por quê? E aí eu queria desdobrar um pouquinho o que é QoS, né? QoS
Na última milha, é você conseguir, através desse dispositivozinho aqui, entender se indicadores como RSSI, que no caso é o sinal potência que o meu dispositivo ele consegue entregar até o meu cliente, né, do roteador até o meu dispositivo. E vice-versa, porque o meu dispositivo também está enviando um sinal para o meu roteador. O SNR, que no caso é o sinal ruído em que ele está composto ali naquele ambiente em que eu estou trabalhando. Tá? Análise de tráfego, latência, jitter, teste de velocidade, enfim, todos esses indicadores, eles conseguem identificar se a experiência do meu usuário, ou no caso, o serviço que eu estou prestando, ele de fato está sendo satisfatório ou não. E eu trouxe um pouquinho aqui de algumas ferramentas que hoje já existem no mercado, onde a gente consegue, de fato, fazer uma análise desses indicadores e um monitoramento, onde você tem alguns prós e contras. Não vou entrar na seara aqui, não, mas que no TR-69 ou em outros protocolos em que você faz a análise direta do dispositivo, você tem vantagens que estão relacionadas além da última milha, de você conseguir, de fato, monitorar os equipamentos que se encontram além do seu roteador. Eu acho que nessa parte do TR-69 ele tem uma facilidade de você conseguir ir além, né? Agora, o contra é que você tem uma implementação que nem sempre ela consegue ser escalável e rápida. Tá? Em contrapartida, hoje, a parte das OLTs, você consegue trazer essas informações de forma muito mais rápida, tá? E você tem ali já alguns ERPs que utilizam de integrações nativas aí, através das OLTs. E a parte dos ABICs, hoje 99% dos provedores usam os ABICs ou alguma ferramenta que seja parecida com ela, onde ele faz uma análise principalmente da rede de roteamento, né? Ou seja, da base operacional para fora, onde você consegue fazer um monitoramento não só de ativos, mas também de serviços ou aplicações que você tem ali, onde são as principais, como um streaming, como Netflix ou algum jogo em específico. Mas aí o grande ponto é como que a gente consegue transformar ou medir essa experiência dos indicadores de serviço para indicadores de experiência. Por quê? Vamos supor que num dia chuvoso, o cliente liga para vocês e fala: olha, estou com um problema aqui em específico que minha internet não está funcionando, né? Senhor, vou dar uma olhadinha aqui. E a pessoa tem todos aqueles indicadores. Ela trabalha com TR-69, trabalha com OLT, trabalha com os ABICs, e ela vê que o serviço dela, daquela aplicação do streaming, né, ela está assistindo Netflix, está funcionando direitinho, mas a pessoa ela não consegue traduzir esses indicadores para que o provedor, ou no caso o cliente, ele consiga entender se aquela situação está sendo positiva ou não para aquele cliente. E aí hoje o que as grandes ferramentas elas tentam sanar tá nessa parte de indicadores, mas você traduzir isso para a pessoa que está fazendo o primeiro atendimento é muito importante. Então, o que a gente traz de proposta é exatamente trabalhar em cima dessa análise da qualidade de experiência em detrimento, ou até mesmo baseado nesses indicadores de serviço. Tá? Onde a gente vai trazer uma visualização e gerência que vai ser muito mais intuitivo do que você simplesmente mostrar para aquela pessoa que está no atendimento: olha, o RSSI desse cliente aqui está menos 56 dBm. Aí a pessoa vai olhar e falar: o que eu faço com isso? Né? O que eu vou falar para o meu cliente em relação ao SNR ou RSSI? Né? Então, você conseguir traduzir essa informação em uma heurística, em dados em que aquela pessoa consiga entender de fato aquilo que está sendo mostrado na tela. Tá? Ou seja, a ponte entre esses indicadores QoS e QoE
é extremamente importante para que você, dentro do provedor, consiga ter um N1, N2 que de fato esteja empoderado de informações que sejam intuitivas e que você consiga traduzir isso para o cliente. Tá? Esse seria o primeiro ponto. O segundo é de você conseguir não só trabalhar com atendimentos que sejam reativos, ou seja, seu cliente liga para você trazendo um problema, mas que você consiga, antes que esse problema ocorra ou que esse cliente ligue para você, você consiga identificar essa situação de forma proativa. E aí, através não só de uma medição pontual, você de fato vem monitorando isso, vai conseguir identificar essa situação. E através também, por exemplo, de você conseguir identificar o perfil de consumo desse cliente, não só de banda, mas o perfil de, por exemplo, quantidade de dispositivos que tem na casa desse cliente, como que está a parte de análise da rede de Wi-Fi desse usuário, ela foi bem dimensionada ou não foi, e conseguir trazer também sugestões para a parte de SVA, ou seja, serviços que vão agregar naquele cliente, até mesmo propor de colocar uma rede secundária, um ponto adicional ali como mesh. E aí, falando um pouquinho sobre o que a gente vem trabalhando lá na Anlix, exatamente voltada para essa engrenagem que, a partir desses indicadores e de uma rede bem estruturada, através do TR69, da OLT e de ferramentas que sejam ali primas das ABICs, a gente consiga transformar isso em informações que sejam muito mais intuitivas ali para o dia a dia de um time de atendimento, a gente consiga escalar isso para um NOC e não necessariamente você tem que enviar um técnico na casa desse cliente para conseguir, de fato, entender o que está acontecendo. Você consegue fazer, inclusive, isso remotamente. Não? Acho que travou. É isso. Pessoal, alguma dúvida? Não? Não? Então, tá bom. Queria agradecer. Se ficar alguma dúvida, eu estou aqui por aqui. Tá bom? Obrigado a todos, viu?